Quem é LIDE transforma. O LIDE apoiou a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei que reformula o saneamento básico brasileiro. Quem é LIDE inova. O LIDE ajudou a criar o Pacto pelo Esporte, um acordo entre empresas patrocinadoras do esporte brasileiro. Quem é LIDE educa. O LIDE colabora com o Instituto Ayrton Senna em projetos de educação que chegam a 1,5 milhão de crianças a cada ano. Quem é LIDE conecta. O LIDE promove a conexão para alavancar relacionamentos, parcerias e novos negócios. Quem é LIDE conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é LIDE participa. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é João Doria Neto e é com prazer que damos início a mais um almoço-debate do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. Esse é o nosso último almoço-debate do ano, ainda em formato híbrido. Esse formato, alguns de vocês já estiveram aqui conosco, nesse formato reduzido. Nós temos a transmissão para os filiados do LIDE de todo o Brasil já acontecendo, qual eu dou as boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando virtualmente, e aqui em formato reduzido, apenas com um grupo reduzido de empresários e o nosso expositor. No começo do ano que vem, como eu falava com o secretário Jean, nós voltamos, o LIDE volta aos seus formatos normais, com o público inteiro, como vocês conhecem, os nossos almoço-debate. Nós já poderíamos fazer agora, nesse final do ano, inclusive o próprio secretário vai poder detalhar isso, já os eventos maiores, mas nós encerramos o nosso ano com os eventos em formato híbrido ainda, para começar em 2022 ao normal. Hoje, temos a participação do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, que eu não sabia que era Jean Carlo, acabei de ver aqui, Jean Carlo Gorenstein, que falará sobre o tema, o que esperar da saúde em 2022. Eu tenho certeza, né, Cláudio, que a gente vai ter aqui uma exposição mais positiva do que a gente tem visto, com notícias boas, diferente do que a gente tem visto, ouviu os últimos 1 ano e meio, quase 2 anos. Dando início aqui, apresento os empresários que estarão participando do debate ao final da exposição do secretário Jean Gorenstein. Luiz Furlan, chairman do LIDE, que participa conosco virtualmente. Célia Pompeia, vice-presidente executiva do Grupo Dória. O Cláudio Lotenberg, aqui ao meu lado, vice-chairman do LIDE, presidente do LIDE Saúde. O Eduardo Jorge, CEO da Cisqual. Fernando Meirelles, presidente do LIDE Conteúdo. Fernando Ramires, diretor de Relações Institucionais da Biogen Brasil. O Joel Velasco, vice-presidente sênior da UHG. A Carla Dolabella, vice-presidente da Aliar. Luiz Fernando, diretor de Relações Institucionais da EMS. O José Roberto Auriemo, presidente da JHSJ. Jamil Jarus, diretor executivo da Movida. Paulo Nigro, presidente do LIDE Indústria. O Rafael Prado, diretor-geral da Sanofi, Ricardo Ventrilho, diretor da Mafre, o Roberto Vilela, presidente da RV Imola, Stélio Espinheira, diretor do Grupo Aliar, Tatiana Marante, CEO da Biogen Brasil, e o Wilson Malheiros, diretor-geral da Inova Saúde. Eu lembro que esse evento teve as emissões de CO2 neutralizadas pela Ecaplan, e queria agradecer rapidamente aqui aos patrocinadores desse encontro. São essas empresas que viabilizam esse encontro aqui, esse debate propositivo que o LIDE realiza. A Aliar, a Amil, Biogen, Inova Saúde, JSL, Mafre, RV Imola, Sanofi, Cisqual e também os nossos fornecedores oficiais, Atmo, Ecaplan, Mistral, RCE, a Dr. Joe e a MGI. E também a FGV, através do nosso Fernando Meirelles, professor Fernando Meirelles. Indo muito rápido aqui para a gente não perder tempo, nós temos ainda o Prêmio Líderes do Brasil, dia 6 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes, e também eu lembro a vocês que não responderam à pesquisa LIDE para a gente apresentar ao final, principalmente vocês que estão nos acompanhando virtualmente, vocês têm o link para responder a nossa pesquisa mensal do LIDE, e aos que estão aqui presentes, tem um QR Code em cima da mesa, vocês podem responder, a gente pede que respondam, que ao final do encontro o professor Meirelles vai ler o resultado. O nosso formato aqui do almoço-debate, desse formato híbrido, nós teremos a apresentação do secretário Jean Gorenstein, ele faz uma exposição de até 15 minutos, e depois nós abrimos aqui para o nosso debate com a pergunta de vocês,
Nós começamos ali pelo meu lado direito, por vocês estão nesse lado, e depois começamos aqui pelo Joel e esse lado. A gente pede que vocês sejam bem objetivos na hora da pergunta, para a gente conseguir terminar no horário aqui, mencionando seu nome e empresa, e fazendo uma pergunta de até 1 minuto e meio, para que a gente consiga todos aqui participarem e a gente terminar no nosso horário. Bom, quem faz toda a mediação aqui desse encontro é o Cláudio Lutemberg, ele que é presidente do Lead Saúde, vice-presidente do Chairman também, há tantos anos, Cláudio. E eu já passo para você fazer a sua saudação inicial aqui, se quiser fazer alguns comentários. O Cláudio, que esteve conosco no nosso Fórum Empresarial. Aqui o tema de hoje é o que esperar da saúde em 2022, e o Cláudio trouxe um panorama muito interessante no nosso Fórum Empresarial que aconteceu em outubro. Então, Cláudio, passo para você, para a sua saudação, e você depois já pode seguir com o nosso secretário, Gia Gorenstein. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Johnny, boa tarde, Célia, boa tarde, meu fraternal e querido amigo, secretário Gia Gorenstein. Nós não podíamos ter escolhido um tema, Johnny, melhor para encerrar as atividades do nosso LEAD nesse ano, no que tange ao encontro semipresencial. A saúde ganhou um relevo em função da pandemia jamais observado. E eu acho que dentro do contexto de um direito social e a preocupação que temos com a sustentabilidade, o envelhecimento, as oportunidades de empregabilidade, evidentemente isso traz um redesenho no entendimento da importância da saúde. Secretário, as pessoas presentes aqui são pessoas muito, muito diferenciadas. Praticamente tenho contato com todas elas, dentro de um mundo que transcende a prática assistencial, que é a nossa vida enquanto médicos. Poderia registrar e falar das virtudes de todos. Johnny, vou tomar só a liberdade de falar que, com muito prazer, a gente tem aqui o Joel Velasco, que é uma pessoa de primeira grandeza, um amigo especial, e por quem tenho muito, muito carinho. Espero que o Renato não fique com ciúmes por conta disso. Mas Gia Gorenstein realmente é um luxo para a nossa sociedade, para o nosso governo, para o nosso país, no mundo em que nós precisamos de um pouco mais de tecnicismo com humanismo. Jean, você concilia muito bem isso. É um ser humano sofisticado, um médico com qualidades, alguém que conhece o que está fazendo e vem fazendo um trabalho na nossa secretaria digno de respeito. O Estado de São Paulo, sem dúvida alguma, teve uma importância fundamental dentro do contexto da pandemia, puxando realmente para aquela que é, talvez, a melhor das respostas, que é o processo de vacinação. Não há necessidade de politizar isso, há uma necessidade de reconhecer quem trabalhou de verdade por algo que está trazendo um ganho para o nosso país. Hoje mesmo os jornais falavam do retrato dos países que não conseguiram vacinar, aquilo particularmente que está acontecendo em algumas regiões da Itália, aquilo que está acontecendo na Alemanha, e, portanto, São Paulo, que no Brasil foi a referência nesse encaminhamento, merece esse reconhecimento. Faço menção a isso pelo seu trabalho, faço menção a isso pelo seu antecessor, José Henrique German Ferreira, faço menção a isso também lembrando o papel de Dimas Covas e, evidentemente, do nosso governador, o governador João Dória, que, sem dúvida alguma, é o líder que patrocinou este caminho. Portanto, Johnny, quero dizer que, com muito orgulho, em nome do Lead Saúde, que dou as boas-vindas a todos aqui presentes e àqueles que nos assistem. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Cláudio. Bom, Jean, antes de eu passar para você, eu acho que o Furlan agora está conectado. Furlan. Bom, o Cláudio já mencionou uma parte do que eu ia dizer, mas eu acho que, parodiando um ex-presidente, nunca antes nesse país se falou tanto em saúde, em medicina, como nestes 2 anos, 20 e 21. Espero que, com todas as providências que foram tomadas e com o aprendizado da população, nós tenhamos um 2022 sem máscara e também que vamos pensar em assuntos mais alegres, mais futurosos, não descuidando, como eu disse, desse aprendizado importante e doloroso desses últimos 20 meses.
Espero que vocês aproveitem bastante. Eu gostaria de estar aí presente, mas infelizmente hoje não vai ser possível. E vou estar aqui assistindo e aplaudindo as apresentações. Secretário, excelente trabalho realizado, como foi dito pelo Cláudio, na continuidade do seu antecessor e com a orientação do nosso governador. E espero que hoje você traga aí algumas luzes de otimismo em relação a 2022, como é o objetivo do nosso encontro. Bom, então passo a palavra ao nosso secretário Jean Gorenstein. Jean, bom dia, boa tarde, mais uma vez, sempre uma honra recebê-lo aqui no LIDE. A palavra é sua. Boa tarde, Johnny. Agradecer o convite que me foi formulado, agradecer meu fraterno amigo Cláudio Lotenberg e agradecer também Célia Pompeia, no nome da qual cumprimento a todos aí da mesa. Nós, sem dúvida alguma, já estamos no novo tempo. Quem imaginou que há 1 ano e 9 meses estaríamos reunidos e já com a chancela do governo de Estado para que nós tivéssemos 100% da ocupação de um local como esse? Sem dúvida alguma, as pessoas já voltaram para o entretenimento, foram para o teatro, foram para eventos culturais, frequentam os restaurantes, e nós estamos retomando um novo normal. Mas esse novo normal, ele não aconteceria se nós não tivéssemos vacina. E aí cabe o nosso grande agradecimento ao nosso grande líder. Líder não é aquela pessoa que impõe as suas impressões ou decisões. É aquela que, através das suas atitudes, nos inspira. E aqui, Johnny, nós precisamos lembrar do seu pai, João Dória Júnior, que é um grande inspirador, um grande líder, um grande visionário que entendeu, ouvindo a ciência, que a única maneira pela qual nós poderíamos conter a pandemia seria através da vacina. Eu lembro quando eu assumi há 1 ano e 4 meses, nós ainda íamos passar o pico da primeira onda, nem chegamos ou nem chegaríamos àquele pico da primeira onda, mas a regra era: vá para Brasília e sensibilize, olha o termo, sensibilize o Ministério, no nome personificado no ministro, para que entenda a necessidade de se vacinar. E durante meses, fomos praticamente quinzenalmente para Brasília, de novo, para sensibilizar. Algo que não aconteceu. Nós só fomos ter a vacina exatamente pela coragem, pela insistência do governador João Dória, trazendo, sob todos os riscos, a vacina para o nosso país, e no dia 17 de janeiro deste ano, conseguimos vacinar a primeira brasileira, Mônica Calazans, uma mulher negra, da frente de atendimento e assistência ao Covid-19, que acabou, através daquele gesto, permitindo que todos nós, de forma ansiosa, entendêssemos que a esperança, naquele momento, era mais próxima do que imaginávamos. Hoje o Estado de São Paulo é o que mais vacina, não só no país, mas no ranking mundial. Se nós fôssemos um país, São Paulo seria o país que mais vacinou em relação a Estados Unidos, Alemanha, Itália, Israel, que eram os grandes vacinadores. Portanto, nós entendemos que vacinar era proteger, com uma estrutura operacional que respondeu às nossas necessidades. E com isso, nós antecipamos as vacinas. Para se ter uma ideia, nós começamos em janeiro a vacinar. Nós começamos a receber um quantitativo pequeno de doses de vacina da AstraZeneca em março.
Em maio, nós começamos a receber um quantitativo maior de AstraZeneca e de Pfizer. Senhores, nós teríamos aguardado janeiro, fevereiro, março, abril, para então, em maio, começar a imunizar as pessoas. Então, entendam o quanto de vidas foram poupadas pela vacinação. A vacinação que propôs a proteção à saúde, que diminuiu o impacto da pandemia, em que nós, na segunda fase da pandemia, no pico, no auge da pandemia, em abril, nós tínhamos solicitação de mais de 1.000 leitos de UTI no estado. 1.000 leitos por dia. E foi então a vacina, a mesma vacina que é colocada nas piadinhas, nas chacotas, que nada valeu. Não, ela valeu vidas, não uma vida, mas milhares e seguramente milhões de vidas que foram poupadas por uma atitude tão grandiosa, tão corajosa do governador João Dória e de toda a sua equipe. O que esperar da saúde em 22? Seguramente, estou com um passador aqui, com uma certa dificuldade, se alguém puder me ajudar. O que esperar da saúde em 22? Nós identificamos que o sistema de saúde, ele já era ruim. Obrigado. Perfeito. Que o sistema de saúde, ele já era ruim. Ele tinha recebido incentivos, mas não na sua altura, não na sua necessidade ainda maior. A pandemia escancarou essas dificuldades, essas necessidades e a necessidade de algumas regiões serem acolhidas ainda mais por serem vazios assistenciais. Portanto, o que vimos antes da pandemia não é o que fizemos na saída dela, e nós temos obrigação de, em 22, fazer uma medicina muito maior, muito melhor, muito mais socializada, como é o nosso Sistema Único de Saúde, que acolheu a todos de forma absolutamente democrática. E ali, quando nós dizemos, porque é muito fácil, nós que estamos aqui, que temos acesso a grandes hospitais, Einstein, Sírio, Vila Nova Star, grandes tecnologias, o indivíduo, quando ele adoece na sua cidade, independente do plano, ele vai para a Santa Casa. Ele nasce na Santa Casa. E ele é cuidado na Santa Casa. E essas Santas Casas foram, infelizmente, o berço que acolheu essas pessoas na pandemia. E elas merecem ser melhor acolhidas para que a gente possa dar assistência a todas as outras doenças que ficaram represadas, que foram negligenciadas em função da própria pandemia. Nós temos hoje, nas internações de unidade de terapia intensiva, 1.436 pessoas internadas. Nós tivemos, em abril, dia 2 de abril deste ano, 13.150 pessoas internadas. Portanto, quase 12.000 pessoas a mais. E aqui, nesse estado, ninguém ficou sem assistência, seja de leito de unidade de terapia intensiva, seja de respirador, seja de medicamento. As pessoas que morreram, infelizmente, perderam as suas vidas pela gravidade da doença, mas não pela falta de humanidade, ética, moral e cívica. Aqui se fala no respeito à saúde e se executa de forma respeitosa para que toda a vida não seja deixada para trás. E dessa maneira, o investimento no estado de São Paulo acabou sendo de 2 bilhões e 200 mil reais. Distribuímos mais de 4.200 respiradores, 157 milhões em equipamentos de proteção individual e também
criamos não só os kits de intubação que foram comprados de forma milimétrica, artesanal, porque o Ministério da Saúde, de novo, com as suas atitudes incorretas, confisca de forma administrativa a produção de todos os kits de intubação de todo o país. Então, nós tínhamos de forma milimétrica, não só acolher os nossos hospitais, que nós chamamos hospitais da direta, hospitais do Estado, mas acolher as Santas Casas, os hospitais filantrópicos e o município, as unidades de pronto atendimento, os pronto socorros e as unidades básicas de saúde. 10 hospitais de campanha foram criados em todo o Estado na pandemia para que essas pessoas fossem acolhidas com dignidade. Como disse, domingo, dia 17 de janeiro de 21, Mônica Calazans é a primeira brasileira vacinada, e vejam que temos hoje 73.209.000 doses da vacina distribuídas neste período. Isso é um case de sucesso. Isso mostra que, a despeito do não encorajamento feito pelas esferas federais, para que não tomem a vacina, essa vacina vai colocar um chip dentro de você e vai te transformar. As pessoas queriam a vacina para si, elas queriam a vacina para os seus familiares, elas sabiam, mais do que qualquer fake news, que vacinar era garantir uma vida nova, protegida, segura para si e para as pessoas no seu entorno. E é isso aí que fez com que São Paulo avançasse. Para se ter uma ideia, antes da pandemia, nós tínhamos 3.200 leitos de unidade de terapia intensiva. Quando nós chegamos no pico da primeira onda, dobramos isso para 6.500 leitos. Com a ajuda dos hospitais privados, e aqui meu agradecimento ao Dr. Cláudio Lotenberg, sempre com a parceria do Hospital Israelita Albert Einstein, e também dos hospitais filantrópicos e das próprias Santas Casas, que nos acolheram, aumentando de forma muito rápida e revertendo os seus leitos da parte cirúrgica para outras doenças, para o acolhimento exclusivo da Covid-19. E na segunda onda, no pico da segunda onda, chegamos a quanto? 16.500 leitos. 10.000 leitos a mais. Ora, sempre eu era questionado, Dr. Jean, nas coletivas, quando se esgotarão os leitos das unidades de terapia intensiva? A minha resposta, em 15 dias. Semana seguinte, quando esgotarão os leitos de unidade de terapia intensiva? Em 15 dias. E alguém falou, mas semana passada o senhor disse isso. Pois é, porque nós estávamos aumentando continuamente essa proteção através da assistência. E a assistência, naquele momento, era criar leitos de unidades de terapia intensiva. Mais de 100 hospitais foram mobilizados, os próprios AMEs os ambulatórios de médicos de especialidade foram transformados em unidades assistenciais, e nós tivemos uma questão que era a falta de oxigênio. Nós assistimos o que aconteceu com a falta de oxigênio no Amazonas. E a nossa preocupação é que aqui acontecesse. O governador João Dória disse, eu não quero essa história se repetindo aqui. Nós havíamos convocado 5 empresas que eram produtoras e distribuidoras de oxigênio no nosso estado. 4 delas vieram numa das reuniões e disseram, não, pode ficar tranquilo, São Paulo não terá risco de desabastecimento de oxigênio. Falei, mas algum motivo que aqui é diferente? Não, aqui nós temos uma estrutura, conseguimos. À noite em casa, Cláudio, eu chegava e dizia assim, era aquele acordar às 1h30 da manhã, eu falava, eles estão mentindo. Tem algo errado aí, tem alguma pegadinha. Por que acabou lá e não vai acabar aqui? Foi quando nós convocamos aquele 5º produtor, que até então não estava presente, e ele disse, o problema não são nas grandes cidades,
Nas grandes cidades nós temos grandes tanques em que o caminhão vai até lá, coloca o oxigênio para 6, 7 dias, dando a possibilidade de assistir 120, 150 leitos. Não há problema. O problema está nas franjas. O problema está nas cidades com menos de 10 mil habitantes, porque é exatamente nesses locais em que não existem os tanques. Existem cilindros de oxigênio. E quando um caminhão ele está chegando para distribuir esses 4 ou 5 cilindros a 400, 500 quilômetros da capital, alguém liga dizendo, olha, tem mais 6 horas. Então nós entendemos que tínhamos que comprar cilindros, porque também faltavam cilindros. Foram 2.500 cilindros de oxigênio comprados de forma emergencial. Nós conseguimos, através da iniciativa privada, junto com especialmente a Ultragás, Copagás, Ambev, toda a logística. Por que Ambev? Eles poderiam transportar o oxigênio já dentro dos cilindros, eles receberiam o oxigênio e os cilindros voltariam vazio, como é para aqueles vasilhames de refrigerante. E com isso, nós conseguimos garantir assistência em outras localidades. Nós continuamos, voltamos, aumentamos a assistência agora, à medida que os números, casos, óbitos, internação, a nossa obrigação de reverter a assistência para as doenças que estavam represadas. Criamos mais ambulatórios de médico de especialidades e também ampliamos 20 unidades da rede assistencial Luci Montoro. Permitimos a contratação emergencial de mais de 170 mil funcionários nas diversas áreas e garantimos uma ampliação de acesso de forma regionalizada. As pessoas, elas não moram no estado, as pessoas moram nas cidades, moram nos municípios, e nós tínhamos que criar condições locais para elas serem assistidas de forma absolutamente correta, honesta e justa. E foi exatamente isso que nós fizemos, aumentando essa oportunidade assistencial de uma forma absolutamente regionalizada. Criamos ainda o que nós chamamos um programa Pró-Santa Casa, que na verdade é Mais Santa Casa. O programa Mais Santa Casa é um programa perene, independente do governo que cá vier, nós teremos uma oferta maior de recursos para as Santas Casas. Para você ter uma ideia, o investimento das Santas Casas era de 700 milhões de reais. Nós passamos agora para 1 bilhão e 200 milhões de reais voltados para a Santa Casa, e até então nós tínhamos 200 entidades que recebiam essa ajuda, essa bonificação. Hoje temos mais de 330 unidades que passam a receber. Isso significa que é lá que as pessoas vão ser assistidas, que é lá que as pessoas vão ser acolhidas. Estamos deixando, nesse pós-pandemia, tudo aquilo que nós precisávamos. Eu, como médico do Emílio Ribas, antes de entrar na secretaria, nós, por várias vezes antes da pandemia, tínhamos que manter os nossos pacientes na enfermaria, porque eu tinha 16 vagas, 16 leitos de unidade de terapia intensiva. Hoje, o Hospital Emílio Ribas ganhou mais 54 unidades, leitos de unidade de terapia intensiva. São 70 leitos, que era exatamente a necessidade que nós já tínhamos. Então, respiradores ali vão ficar, monitores vão ficar, e esses equipamentos ali estarão, sim, voltados à qualidade de assistência a todos. Estamos recuperando na área, especialmente na área da saúde, todas aquelas doenças que ficaram represadas, fazendo, especialmente na área da oncologia, que foi a mais prejudicada. São mais de 335 mil exames que não foram realizados, e junto com a iniciativa privada, vários hospitais
públicos e privados foram inseridos, poderemos encerrar essa fila em 4 meses. E não só isso. Temos agora, Cláudio, você como oftalmologista, o nosso mutirão da oftalmologia, que já se iniciou agora no início do mês de novembro. São cerca de 23 mil exames, 16 mil cirurgias voltadas tanto a catarata e retina, e mais de 11 mil consultas médicas que vão ser acolhidas. Não acaba por aí. Próteses, órteses serão, então, agora no nosso próximo Corujão da Saúde, que começa em paralelo aos demais. E com isso, com um investimento de 25 milhões, nós poderemos, através da rede Luci Montoro, especialmente, dar para quase 12 mil pessoas próteses, órteses, sejam elas voltadas a órteses e próteses mecânicas, oculares, auditivas. Isso se chama dignidade e respeito. E, com isso, nós temos a possibilidade de, através desses programas, dar assistência à nossa população e também acolher, de forma muito sensível, Johnny, os PETs. Nós teremos aqui 10 hospitais PETs e nós estamos finalizando um projeto que começa agora em dezembro para 130 clínicas PET containers. São containers que, junto com as prefeituras, poderão acolher esses animaizinhos que tanto nos fazem bem e fizeram para todos nós durante a pandemia. Só que todos que têm um pet aqui sabem o custo disso. Imagine para as pessoas menos favorecidas. Então, isso é algo de extrema relevância, de extrema sensibilidade do governador João Dória. Agora, pensar no futuro não é só investimento, é tecnologia. É aquilo que nós temos que entender, que aqueles vazios assistenciais precisam ser atendidos. E melhorar através das interconsultas. Hoje nós temos 14 hospitais que já têm a telemedicina. A telemedicina é feita tanto nas urgências e emergências nos prontos-socorros, mas também feita nas enfermarias. Para se ter uma ideia como é isso, eu preciso uma avaliação do neurologista lá na minha enfermaria. Hoje é terça-feira. Puxa vida, vocês deviam ter pedido logo cedo. Ele já passou de manhã. Mas fica tranquilo, ele vem semana que vem. Ou a gente coloca ele numa ambulância, 250 quilômetros aqui, ele vai ser atendido. Com o programa de telemedicina, esse indivíduo é atendido naquele dia, de forma virtual, qualificada, com uma discussão de casos com grandes médicos, vários deles aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e isso nos propôs um investimento de 25 milhões, mas se nós formos imaginar o quanto nós gastamos levando esses indivíduos para outras regiões ou agravando a sua condição clínica, esse custo é peanuts. Então, é importante que nós tenhamos essa visão da medicina de uma forma muito mais qualificada, muito mais elegante, para que a gente possa acolher e assistir muito mais. E não foi esquecido aqui, dentro da própria Secretaria de Estado da Saúde, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da secretária Patrícia Heller, um plano Acolhe Saúde. Era uma forma de colocar profissionais, alunos da rede básica, que já estão próximo da sua formatura, pelo menos há um ano da sua formatura, e que receberão bolsas, tanto na área de ciências biomédicas e áreas da saúde, para que estejam trabalhando dentro dos nossos projetos SUS e, ao mesmo tempo, podendo concluir o seu curso, finalizando a sua graduação. Portanto, quando eles já saem com experiência. Nós temos, portanto, são 3.800 bolsas, variando entre R$ 600 e R$ 700 cada bolsa. E essa bolsa tem uma duração por aluno de 6 meses. Quero agradecer, estou totalmente à disposição para esse bate-papo, que vai ser algo bastante importante para todos nós. Secretário, muito obrigado pela apresentação.
E você reforçou aqui a importância também do setor privado na ajuda em certas iniciativas, seja na pandemia ou até fora, como o Corujão da Saúde. Aqui a gente tem grandes representantes, tanto do setor de saúde como outros. Então, eu digo isso para reforçar vocês que estão aqui. Aproveitem a oportunidade de consultarem o Dr. Jean ou fazerem uma saudação. Aproveitem esse momento de debate para poder ter essa interlocução com o secretário aqui. Então, nós vamos dar início aqui ao nosso debate. O Cláudio vai comandar aqui, passando a vocês. Eu lembro de novo, por favor, sejam objetivos aqui no tempo, senão você prejudica o próximo a falar. Coloque o seu nome, fale seu nome e sua empresa antes da sua pergunta, por gentileza. Cláudio. Obrigado, Johnny. Obrigado, secretário. Eu vou, então, passar a sequência convidando o Eduardo Jorge, que é o CEO Brasil da Sisqual. Por favor, sua pergunta. Alô? Boa tarde, seu secretário, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Jorge, sou o CEO da Sisqual WFM, uma plataforma de gestão da força de trabalho. Seu secretário, e aliás, em primeiro lugar, gostaria de agradecer também o convite para fazer parte desse grupo tão seleto e a Sisqual, pela primeira vez, ser convidada para estar aqui convosco. É um prazer e espero receber mais convites para estar. Seu secretário, a ideia é como é que em 2022 as novas tecnologias poderão ajudar na eficiência da gestão da saúde no estado de São Paulo. Vi que o secretário já comentou de algumas tecnologias que nós estamos a entrar talvez numa era de 5G, temos que pensar também na gestão desse grande conteúdo de funcionários e a minha pergunta é mais direcionada como as novas tecnologias poderão ajudar nessas dores. Muito bem, Eduardo. Essa é uma das grandes preocupações que nós temos, porque nós entendemos que hoje fazer um prontuário eletrônico é fundamental. Mas um prontuário eletrônico que se converse com as várias municipalidades para que realmente nós façamos valer o nosso sistema único de saúde. E a nossa visão, e eu digo como visão de secretaria, é fazer não só essa integração desse prontuário em relação aos municípios e, portanto, o Estado, mas em relação a hospitais também privados, que tenham acesso a essa tecnologia. Porque se eu tiver alguém sendo acolhido por algum procedimento cirúrgico numa determinada região, eu preciso saber o que foi feito, qual o motivo da complicação desse paciente naquele momento, quais são os mecanismos de terapia antibiótica que foram usadas, qual é o tempo, por que foi feito, quais são as alergias. Então, ter esse prontuário eletrônico universal, com toda a garantia da Lei Geral de Proteção de Dados, é fundamental. Isso tem sido costurado na nossa secretaria, para que a gente possa, então, pensar, aí sim, num sistema único de saúde, e que é através da informação. E ter também a possibilidade de ampliar a nossa tecnologia voltada para essas plataformas de telemedicina. Isso reduziria muito mais o custo, isso daria celeridade ao atendimento, e para isso nós vamos precisar muito apoiar os municípios. Eu, quando cheguei, a gente falava muito em telemedicina, eu falei, puxa vida, o certo é você ter lá na unidade básica de saúde essa troca de informações qualificada. E aí a primeira coisa que me falaram, olha, a unidade básica não é sua. Você só passa dentro da nosso ecossistema a partir do ambulatório médico de especialidades, cardiologia, neurologia, e ele só vai para este ambulatório quando eu tive terminada todas as possibilidades de diagnóstico, de trocas medicamentosas que foram infrutíferas, aí ele vai para você.
Falei, então aí está o erro. Por quê? Porque se eu, naquele momento, que eu tiver o meu profissional lá na ponta, o meu cardiologista, que está com o meu paciente ali, e ele perceber que depois de tanto tempo a medicação antihipertensiva não trouxe resultado, é a hora que ele aciona o meu ambulatório médico de especialidades virtual. E de forma rápida, online, ele simplesmente discute: que medicação você entrou? Qual foi a dose que foi dada? Nós podemos mudar isso. Então, vamos mudar. Peça o exame tal, tal e tal. E isso dá agilidade. Porque o que tem acontecido hoje com esse cidadão? Para ele ir para o ambulatório médico de especialidades, alguém faz uma cartinha e fala: olha, você agenda lá e volta aqui depois que você passar. E ele passa daqui a 2, 3 ou 4 meses. Qual vai ser a repercussão? O agravo de doença vai ser muito maior. Ele que tinha uma hipertensão, ele faz um acidente cerebral isquêmico e vai ser internado com todas as sequelas graves, custo tanto para si como pessoa e família, quanto para nós. Então nós temos que investir naquilo que vai ser muito mais econômico, dando celeridade, qualidade e uniformidade técnica na assistência da nossa população. Jean, só vou pedir, Cláudio, rapidamente aqui, Jean, desculpa de fazer esse pedido, mas como nós temos 10 perguntas aqui, para a gente ser bem objetivo, tanto na pergunta quanto na resposta também, senão a gente fica muito corrido para terminar às 14h30. Cláudio. William Malheiros, da Inova Saúde. Por favor, a sua pergunta. Boa tarde a todos, secretário, demais presentes. É um prazer estar aqui. A gente vê que São Paulo realmente sempre está na vanguarda da área da saúde, mostrando toda a eficiência aí do Estado nessa condução dessa pandemia. A Inova Saúde é resultado de uma PPP. Então, ela é a primeira PPP no Estado de São Paulo, né, na área de saúde, que teve a construção de 2 hospitais, um em Sorocaba, outro em São José. Estamos entregando agora o terceiro, que é o novo Pérola Baito, ali na região da Cracolândia, na metade do ano que vem. E a minha pergunta é sobre isso, né? Um resultado de sucesso, 2 hospitais fantásticos, que não fica devendo nada aos hospitais de primeira linha do Estado de São Paulo, hospitais privados, inclusive. Hoje temos monitoramento de 176 KPIs, que nos dá uma excelência fantástica. E que eu gostaria de saber é a continuidade desse processo. Como vocês estão vendo isso para os próximos anos? Sem dúvida alguma, o que a gente acaba vendo o que a gente acaba assistindo dentro dessas questões de parceria, tudo que foram feitas através dessas parcerias, e não só do nosso projeto de parceria, como também a realização da terceirização, ela foi extremamente importante. E por que ela foi importante? Porque ela captou recursos humanos, ela venceu todas aquelas amarras que nós tínhamos voltadas à burocracia que, infelizmente, acaba por acontecer na administração pública. Se eu precisar comprar uma caneta hoje, eu abro uma licitação, faço um chamamento e daqui a 3 meses eu compro essa caneta. Ou seja, para que eu não tenha nenhuma improbidade administrativa, eu vou ter que seguir ritos. E a medicina, especialmente a saúde, ela precisa de uma resposta rápida, assim foi na pandemia. E nós tivemos grandes exemplos que essa parceria é a parceria que recruta com qualidade, que dá resposta rápida à nossa saúde e segue todas as normativas éticas daquilo que a gente chama no meio corporativo de compliance. Então, eu não tenho dúvida que esse é o novo caminho. Fazer as contratualizações serão uma realidade cada vez maior. As contratações, elas vão estar voltadas a nichos muito sensíveis e específicos, para que dessa forma nós possamos ter um foco único. Esse foco é assistência, o atendimento à nossa população com qualidade e agilidade. Ouviremos agora Ricardo Ventrilho, ele que é diretor da Mafre. Por favor, Ricardo.
Tá ligado já, Ricardo. Boa tarde. Bom, primeiro, em nome da MAFRE, agradecemos o convite do LIDE e gostaríamos de parabenizar o governo do Estado pelo excelente trabalho, né? A gente fica muito contente em ver São Paulo como uma referência, não só no Brasil, como no mundo, né? Ou seja, se São Paulo fosse um país, como vocês citaram, provavelmente seria o país mais bem vacinado do mundo em termos relativos. Então, uma pergunta, secretário, de novo, parabéns pelo ótimo trabalho que o governo tem feito. Além de todas as iniciativas, né, hospitais, como um colega nosso falou, há iniciativas também para capital humano na área da saúde. Então, por exemplo, como o senhor sabe, como médico, né, a demanda por curso de medicina é muito maior que a oferta. Então, a Santa Casa, acho que há 2 anos, duplicou as vagas, Santa Casa de São Paulo, mas USP e Unicamp, me corrija se eu estiver errado, mantém as mesmas há anos, né? Então, não seria importante, ou há alguma coisa nesse sentido, de ampliar as vagas de medicina para universidades referência, como USP, Unicamp, Santa Casa já ampliou, mas naturalmente pode se ampliar ainda mais? Ricardo, hoje, especialmente o Estado de São Paulo, ele não enfrenta problemas no capital humano, no recurso humano. O grande problema é que esse recurso humano está nos grandes centros, especialmente São Paulo. Então, você acaba tendo dificuldades em áreas muito distantes, por exemplo, na região noroeste do estado, Rosana, quase ali, divisa com o Paraná e Mato Grosso, a dificuldade que você tem, mesmo pagando, remunerando bem esse profissional para que chegue lá. Em contrapartida, nós temos uma quantidade de profissionais no município de São Paulo, por exemplo, absurdo. E é isso que faz com que também, à medida que essa demanda é muito grande, eu passe a diminuir o valor de plantões que são realmente realizados, exceto em algumas condições. Por exemplo, nas unidades de terapia intensiva, foi o que acabou acontecendo durante a pandemia. Mas nós não temos isso, mas nós temos que qualificar melhor os médicos. A minha visão não é de número, mas de qualidade. Eu fazia parte do internato institucional do Emílio Ribas, onde eu dava aula para várias faculdades. Então, a Santa Casa passava por lá, não passa mais há 1 ano, mas passava a Faculdade de Santo Amaro, Santos, Marília, Taubaté, Mogi e várias outras. E o que nós percebemos é que o aluno, ele é, infelizmente, despreparado. Ele é um aluno que tem um tirocínio clínico muito ruim. Ele não consegue abrir as chaves de diagnóstico diferenciais. Então, se hoje você me dissesse, você aumentaria o número de faculdades, eu diria não. Eu exigiria que as faculdades que nós temos nesse momento fossem faculdades mais qualificadas no ponto de vista pedagógico voltado à área médica. Assim o é na faculdade do Hospital Israelita Albert Einstein, que visa não só a técnica, como a humanização e o desenvolvimento desse tirocínio clínico que é fundamental. É isso que vai permitir com que esses médicos tenham uma melhor condição de emprego e também maior sucesso de resolução diagnóstica. Ótimo, muito obrigado aí pelas explicações. Convido agora a Tatiana Amarante, CEO da Biogen Brasil. Boa tarde a todos. Começo agradecendo ao LIDE e ao secretário pela construção e viabilização de momentos tão importantes como esse para o nosso país. Também como cidadã brasileira e profissional da área da saúde, também gostaria de celebrar, e realmente reconhecer o trabalho do Estado de São Paulo, a maneira brilhante que vem no enfrentamento da Covid-19. Senhor secretário, minha pergunta está focada ainda nesse eixo de parceria pública e privada. Quando olhamos para a agenda de 2022 na área da saúde, quais seriam os grandes temas, talvez as 3 principais áreas que o senhor vê essa possibilidade de implementação de parceria pública e privada, muito focado em endereçar esses novos desafios pós-pandemia? Essa tua pergunta é muito importante. Nós enfrentamos hoje um dos maiores desafios dentro da área médica, que é a judicialização.
E a judicialização, ela volta exatamente ao encontro daquilo que nós estamos conversando, Ricardo, que é a qualidade do profissional médico. Quando eu tenho dois profissionais dizendo não use, e um dizendo use de forma errônea, e isso chega na mão de um juiz, por exemplo, o mantra da judicialização é exatamente isso, dúvida pro réu. Então ele vai lá e judicializa o Estado, de uma forma totalmente errada e inadvertida, que causa uma perda de valores ao erário assustadora, que não beneficia aquele paciente, e o pior, deixa de beneficiar vários aqueles que deveriam estar sendo beneficiados. Então, dessa maneira, a primeira coisa, nós criamos grupos dentro, especialmente de doenças raras ou algumas doenças específicas, que esses grupos fazem o que nós chamamos de critérios de inclusão e de critérios de exclusão. Quem são os pacientes que vão poder serem eleitos, são elegíveis para receber aquela medicação, e quais são aqueles que não são eleitos a receberem essa medicação. Isso vai dar substrato, subsídio para o Ministério Público poder se embasar nessa avaliação, que é uma avaliação nossa técnica e que ajuda esse profissional que não é da área da saúde e que teme, se não der tal medicação, comprometer e colocar em risco a vida. Então, essa é a primeira grande questão. Outras questões dessa parceria estão voltadas a áreas de tecnologia. Até porque, por uma questão protocolar, nós temos algumas indústrias em tratativa conosco, principalmente no ponto de vista de imagem, que darão celeridade a esse processo de diagnóstico. Imagine só, vamos pegar o Emílio Ribas, quebra um tomógrafo, uma determinada ampola ali, deu um problema no tomógrafo. Quanto tempo esse tomógrafo fica parado? 3 meses, que é o tempo de todo o protocolo seguir para que essa compra fosse adequada e feita e esse aparelho voltasse, portanto, a funcionar. Se eu tenho uma parceria público-privada nesse contexto, eu não tenho a necessidade desse aguardo. Simplesmente eu ligo para a área de manutenção daquela empresa, à tarde essa ampola é reintroduzida ou trocada e no dia seguinte o aparelho está funcionando e não 3 meses, fazendo com que muitos não façam seus exames. Aqueles que o fazem em condições emergenciais são transportados para outros locais, colocando em risco a sua própria condição clínica e, portanto, essas são duas das áreas que nós temos uma atenção ainda maior. Ouviremos agora a pergunta do José Roberto Orieme, presidente da JHS-J. Boa tarde a todos. Primeiro agradeço ao LIDE do convite, agradeço ao secretário, ao Cláudio, ao Johnny. Me sinto honrado de fazer parte desta mesa aqui. A minha pergunta é bastante objetiva, aliás, são 2. A primeira é sobre esse novo remédio que a Pfizer está anunciando, que reduz 89% de internamento e mortes, se isso já está sendo considerado pelo governo, de alguma maneira, de adquirir ou sair na frente. E a segunda pergunta é a seguinte: a saúde tem sido motivo de conversas e a saúde é motivação nos últimos 2 anos de uma maneira nunca vista no Brasil ou no mundo. O que se pode fazer para que essa motivação não se perca no fim dessa pandemia? Que a gente imagina até que pode estar próximo o fim dessa pandemia. Porque a saúde é fundamental. Ela continuará sendo fundamental. E talvez não tenha tanta mídia e tanta importância nos próximos anos. Então, qual seria uma iniciativa para manter a saúde sempre no topo das nossas preocupações? Obrigado. Auremo, muito bom. A primeira questão relacionada a essa nova medicação disponível, essa sim é o tratamento precoce, não é as outras coisas que haviam sido aventadas, é uma grande possibilidade.
Nós vamos ter essa semana uma reunião na própria Secretaria para traçarmos algumas diretrizes e possibilidades para sermos, como sempre, protagonistas. O objetivo desse governo, volto a dizer, sob liderança do governador João Dória, é ser protagonista. Afinal de contas, São Paulo sempre foi a locomotiva do país e não vai ser diferente, e não foi diferente agora na pandemia, e não será com a saúde. E com a saúde, como que a gente mantém a qualidade das nossas conversas e discussões? É mantendo a qualidade da saúde. Minha avó sempre dizia, deixe os cães ladrarem e as carruagens passarem. É assim que a gente tem que focar. O objetivo, qual é o meu objetivo? É a qualidade da saúde. Se nós fôssemos, nesse período todo, olhar, ouvir o que estava sendo dito e rebatido ao nosso respeito, seguramente nós não teríamos tido o sucesso que São Paulo teve. E o objetivo é a saúde, o objetivo é a população. E trazendo não só as novidades, as inspirações de liderança de outros profissionais, fazendo com que sempre nós mantenhamos a saúde como a prioridade e respeito para todos. Secretário, eu acho que vale um reforço, se não me falha a memória, também na parte de pesquisa aqui no estado de São Paulo, correto? Investimento em pesquisa e ciência, acho que isso acaba entrando Sem na dúvida, pergunta. isso foi muito bem lembrado. Nós temos, principalmente através da secretária Patrícia Ellen, mais de 500 milhões de reais voltadas para pesquisa junto à FAPESP. Então, toda vez que a gente fala sobre lembrar de dar acolhimento, porque a gente sempre falou, olha, vocês ouçam a ciência, vocês estão ouvindo a ciência? Estamos. Então, nós temos que apoiar a ciência, e apoiar através de recursos, através de pesquisa, mas também não esquecendo de trazer assistência. Assistência através da melhora da qualidade de assistência de cada indivíduo lá no município, através das Santas Casas e Filantrópicos, possibilidade de celeridade e qualidade de exames, de acesso democrático à saúde. É assim que a gente deixa a saúde sempre em foco e sempre mantendo-se num patamar elevado. A próxima pergunta vem de Joel Velasco, que é vice-presidente sênior de External Affairs do United Group. Obrigado, Cláudio. Joel Velasco, United Health Group. Pergunta, bem, primeiro, uma pessoa que mora nos Estados Unidos, a imagem do Brasil está muito abalada nos últimos anos. Certamente, eu diria que o que aconteceu aqui em São Paulo no último ano é um lembrete de como as coisas podem dar certo. E parabéns para o Estado de São Paulo pelo sucesso que todo o Estado conseguiu. Eu acho que tirou um pouquinho do roxo no olho do Brasil lá fora. A minha pergunta é mais sobre o legado dessa pandemia. O senhor falou um pouco sobre a telemedicina. A pergunta é, hoje, as leis brasileiras permitem a telemedicina praticamente durante a pandemia. Quando acabar a pandemia, é bem possível que as restrições vão voltar. Como que a gente, tanto o setor privado, mas o setor público, pode trabalhar junto para evitar essa tragédia? Essa é uma das grandes preocupações que nós temos. Nós não podemos retroceder, isso foi um ganho que se teve. Mas a telemedicina ela não pode acontecer através só de um fone, um WhatsApp, uma ligação de WhatsApp, sem documentação daquilo que esteja acontecendo. Então, nós precisamos também criar padrões para essa assistência e, junto com isso, também ter todos os dados da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é isso que vai dar um segmento robusto, seguro e confiável. E criando uma coisa que a gente quer, que é acessibilidade. É a possibilidade de todos terem acesso, independente de onde moram. Não é justo você colocar uma senhorinha numa ambulância 5 horas da manhã, buscando outros pacientes, aquela velhinha de 92 anos, passando na casa de cada um dos pacientes, para eles irem 200 quilômetros ali e voltar 6, 7 horas, já à noite, portanto, porque ela precisou ficar aguardando todo mundo para poder voltar.
essas pessoas, quando fazem esses grandes deslocamentos, elas não recebem lanche, elas não têm recurso para ir, eu vou comer num restaurantezinho enquanto eu espero, eu vou passear no shopping. Essa não é a realidade dessas pessoas. Então, esse olhar maduro e responsável, ele é fundamental. Nós temos que fazer isso pela saúde. São Paulo vai fazer isso de uma forma muito clara, porque é dessa maneira que nós vamos poder garantir que todos sejam atendidos de uma forma digna. Eu estou repetindo isso, porque nós vimos, infelizmente, que nem todas as pessoas tiveram aquilo que a gente sempre fala em termos de pleitos democráticos, uma assistência qualificada e única para todos. A próxima pergunta é de Renato Casarotti, que é vice-presidente do United Health Group aqui no Brasil. Obrigado, Cláudio. Bom dia, secretário. É um prazer estar novamente contigo. Obrigado, Johnny, Cláudio, pelo convite. Reforçar aqui os parabéns à forma como o Estado de São Paulo conduziu esse combate à pandemia aqui no Estado. A gente se sente muito partícipe disso aqui no Estado de São Paulo, já que o Estado tem a maior cobertura de planos de saúde pela saúde suplementar no Brasil. São 40% da população do Estado é atendida pela saúde privada, e na Grande São Paulo, em torno de 55%. Ou seja, de cada 2 pessoas da Grande São Paulo, uma usa a saúde privada. E a gente vemos, e também fico feliz de estar nesse grupo aqui, porque foram roubando todas as minhas perguntas, secretário. Começaram com PPP, passou para o capital humano, e o último foi meu chefe que roubou a pergunta da telemedicina aqui, que me deixou realmente sem ter bom de procorrer. Mas vou deixar 2 pontos, mais como sugestões já comentadas, que eu acho que estão dentro da alçada do Estado e é possível avançar. A primeira que o senhor levantou, do prontuário único. O pessoal fala muito de prontuário eletrônico, mais do que prontuário eletrônico, é o prontuário único. E a gente aguarda muito, isso deveria ser uma iniciativa federal. Ela até existia 1 ano e meio atrás, o projeto lá do DataSUS, para tentar avançar. Fizeram um piloto em Alagoas, com dados, e é importante, como o senhor comentou, não só com dados do SUS, do sistema público, mas com dados da ANS também, que estão disponíveis para conseguir integrar isso e facilitar a jornada do paciente, porque a maioria dos brasileiros, como a gente sabe, migram, né? Consegue um emprego, ganha um plano de saúde, vai ser atendido no hospital privado, perde, volta para o SUS. Um prontuário único, com as garantias da LGPD, seria fundamental para, eu acho que ajudaria em gestão, ajudaria em priorização, uma série de iniciativas. Acho que isso, o Estado de São Paulo sendo protagonista, liderando esse processo, já ajudaria bastante. Mesmo porque as pessoas, invariavelmente, ficam boa parte da vida no mesmo Estado, né? Então, já ajudaria bastante. Mas que bom que já está nas suas prioridades. E da telemedicina, fazer uma sugestão bem prática. A gente vem acompanhando, como o Joel falou, as tentativas de retrocesso, que são muito preocupantes. Tivemos 2 no mês passado, né, uma resolução do CFM proibindo telemedicina para a saúde ocupacional. Eu não consigo entender até agora de onde saiu, qual que é a lógica dessa proibição. Para muitas empresas isso vai ser um problema, porque elas se adaptaram para fazer exame ocupacional por teleconsulta e funciona muito bem. E, mais recentemente, na resposta de uma resolução, eu acho, de uma consulta, se eu não me engano, do Conselho de Goiás, o CFM voltou naquela lógica de que, para você prestar serviço de telemedicina, você precisa de um registro no estado onde está o paciente. Para nós, isso seria muito ruim para São Paulo, que é uma central de excelência e poderia, entre aspas, exportar esse serviço para outros estados. Nisso aí fica a minha recomendação. Tem um projeto de lei que hoje tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo, de autoria de um deputado do Partido Novo, não lembro exatamente quem, que passou na CCJ, foi aprovado, e agora aguarda a priorização na Assembleia para ser votado. Acho que aqui tinha um espaço grande para São Paulo ser protagonista, que a mesma medida lá no Congresso Nacional está parada, está travada, a gente sabe dos interesses corporativistas que travam muito. São Paulo acho que está menos suscetível a eles. Conseguisse caminhar para ter uma lei estadual autorizando a telemedicina, seria um excelente passo de protagonismo do Estado mais uma vez. Então, fica a sugestão. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com o senhor. Renato, você sabe que todas essas questões a gente já levantou. Então, nós temos um líder no governo, lá na Assembleia Legislativa, nós estamos em tratativas, porque, infelizmente, nós não podemos controlar o Brasil, mas podemos ser protagonistas disso. E, para nós, é extremamente importante as nossas chancelas dos nossos conselhos, do próprio Conselho Regional de Medicina, que nos permite
de uma forma bem correta, seguindo todos os padrões de legitimidade, poder dar essa assistência segura, bem documentada, com dados bastante protegidos, sem que eu tenha o problema. Porque é muito cômodo quando um conselho se coloca a favor ou contra, quando ele não vive a realidade na ponta, quando ele não visita as cidades, quando ele não conhece a população. Então é muito cômodo. Infelizmente, nós temos médicos que são burocratas com 2 R's. E isso faz com que eles olhem os seus interesses em detrimento à nossa população. O Estado de São Paulo não é assim. O Estado de São Paulo não será, e faremos sim protagonismo em todos os pontos que foram aqui discutidos. Fará agora a sua pergunta, com a melhor visão dessa tarde, Roberto Vilela, ele que é presidente da RV Imola. Por favor, Roberto. Obrigado. Excelente. O Renato falou muito bem, muitas perguntas já foram feitas, mas a RV Imola teve e tem um papel muito importante dentro da parte da logística da saúde como um todo, em vários locais, e principalmente dentro do Estado de São Paulo. E, dentre as perguntas que me restam aqui, muitas sobre a própria vacina, que temos 4 vacinas sendo produzidas e ou adquiridas. Estamos aí para a 3ª dose, e a pergunta é, teremos depois uma 4ª dose? Será um sincronismo assim, sempre, e as demais vacinas que muitos não se preocupavam ou tomavam, não sabiam nem quem eram os produtores, etc. E hoje todo mundo conhece e sabe qual é a vacina que toma do Covid, etc. e tal. Então isso aí foi um aprendizado para muita gente, falar, a vacina da gripe, tomar vacina, etc. e tal. E hoje não tem a vacina A, B, C, etc. Então a pergunta seria, dentro dessa perspectiva de aquisição, produções, etc., que estão ainda para vir, e nós estamos assim com uma população adulta, principalmente aqui no estado, que é gratificante, praticamente 100% vacinada na primeira dose. O que o senhor vê pela frente, como deve ser o ano 22 com relação a essa política de vacinação? Bom, há aproximadamente uns 4 meses, numa das entrevistas que a gente deu na coletiva no Instituto Butantan, a gente fez uma colocação que, anualmente, assim como nós vimos em 2009 do H1N1, a necessidade de se revacinar, fazer um reforço vacinal anual, nós já havíamos antecipado isso. Isso, o impacto foi trágico, saiu literalmente no LIDE, ele disse, daí comunidade médica falando, mas aonde, baseado em quê? Baseado na história, no bom senso, simplesmente no bom senso de uma doença que a gente não conhecia. E aí nós tivemos que antecipar essa dose de reforço que nós começaríamos em janeiro, frente à variante Delta. E se nós não tivéssemos feito isso, nós teríamos tido a 3ª onda, que não aconteceu. Ela não aconteceu pela vacinação. Por outro lado, a irresponsabilidade do governo federal se mantém e 2 vacinas foram adquiridas só para o ano de 2022, que é da AstraZeneca e da Pfizer, sem sequer inserir a vacina do Butantan, de forma muito lamentável. Assim como, de forma ainda lamentável, a despeito da vacinação de crianças nos Estados Unidos, no Chile, na própria Inglaterra, Israel, com a Pfizer, e também a Chile, China e Tailândia com a vacina do Butantan, ela não tem sido aprovada e não foi ainda aprovada pela Anvisa para crianças de 3 até 17 anos. Isso é uma catástrofe, é uma vacina excelente, é uma vacina que tem o que nós chamamos aptidão imunológica de proteção, e ela, especialmente para essa faixa etária, é extremamente segura. Portanto, ela deveria ter sido incluída. E aí nós voltamos àquilo que o Auriemo coloca, puxa vida, como que a gente mantém um patamar com um interlocutor tão pernicioso, tão destituído de valores éticos e científicos,
que acabam impactando a nossa população. Nós estamos hoje vendo mais e mais casos, por exemplo, de crianças levando isso para suas casas. Então, nós teríamos que vacinar. Infelizmente, isso não está acontecendo. A partir do ano que vem, realmente, a gente está fazendo uma interlocução com o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunização, para as doses de reforço de toda a população, independente daquela que recebeu essa terceira dose, para que isso seja feito e fazendo parte do calendário anual de proteção, do calendário anual de vacinação. Ouviremos agora, como última pergunta, o Rafael Prado, diretor-geral da Sanofi. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao LIDE e ao secretário por nos proporcionar um debate de tamanha qualidade. Como responsável e representante da Sanofi, eu tenho a obrigação de parabenizar o senhor, a secretaria e o próprio Instituto Butantan pela forma visionária como tem conduzido o combate ao Covid desde o ano passado. Então, meus parabéns pelo trabalho. E minha pergunta, ela vem no seguinte sentido: o senhor comentou durante a sua apresentação de que existem alguns gargalos no tratamento de outras doenças que foram originados ao longo dos últimos 2 anos. Como que o senhor enxerga a iniciativa privada, a indústria, atuando no combate a esses gargalos daqui para frente, principalmente com foco em doenças crônicas? Sem dúvida alguma, isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque a indústria ela vai nos permitir, à medida que eu vá distribuir muito mais medicações, especialmente medicações específicas. Lembra aquilo que eu estava comentando? Critérios de inclusão e exclusão. Na exclusão eu vou tirar muitos, mas na inclusão eu vou colocar muitos. E o custo de muitos medicamentos, especialmente para tratamento de doenças raras, ele é assustador. E à medida que eu tenha uma parceria com as empresas, eu tenho como reduzir esses custos de uma forma seguindo toda a lisura, todo o compliance para as partes de secretaria e empresa, para que a gente possa garantir que nós estejamos adquirindo produtos em quantidade com preços muito mais baixos. Eu não tenho dúvida que essa troca vai ser muito importante para todos nós, especialmente, volto a dizer, não só em doenças crônicas, mas especialmente em doenças raras. Quando eu falo doenças crônicas, a maioria delas tem a possibilidade do uso do genérico, que baixa o seu valor de custo. Mas quando nós falamos para doenças raras, eu não tenho possibilidade de outra droga, eu só tenho aquela droga com custo exorbitante. Então, essa parceria vai dar, de novo, acessibilidade a muito mais pacientes. Secretário, eu me adiantei. Nós temos, felizmente, mais 2 perguntas de 2 pessoas muito importantes. Stélio Spinheira, diretor do Grupo Aliar. Obrigado, Cláudio. Primeiro, obrigado, LIDE, pelo convite, e parabéns, secretário, pela exposição e pela excelente gestão à frente da Secretaria de Saúde, nesse tempo tão complexo, né, que é o tempo pandêmico, né? Felizmente, estamos saindo dele agora. Aliar, né, em conjunto com a Philips, a gente tem muita satisfação de tocar, né, de ter implementado e tocar e gerir a primeira PPP de diagnóstico por imagem no Brasil, lá na Bahia, né, onde eu resido. Faço até parte do LIDE Bahia, né, com o Mário lá. Mandou um abraço para todos aí. E a gente vê, na prática, na gestão do dia a dia, os excelentes resultados, tanto para a população usuária do SUS, quanto para o Estado, do ponto de vista econômico-financeiro e de gestão dos recursos públicos, né, da melhor forma possível. Aquele exemplo que a gente estava comentando há pouco, né, da disponibilidade de uma peça ou outra, a dificuldade que a gente enxerga no Estado adquirir essa peça para repor de forma imediata, isso de fato acontecia lá. A gente, quando assumiu o projeto, tinha uma ressonância magnética parada há 8 meses, né, por falta de uma peça que custa pouco, mas a burocracia do Estado para comprar, e às vezes entra com um processo de impugnação, etc. E a gente garante a disponibilidade da infraestrutura, né, com o modelo de PPP, o modelo institucional. Então, minha pergunta é nesse sentido. Os colegas já fizeram essa pergunta, mas o que a gente pode esperar no Estado de São Paulo, do ponto de vista de inserção maior da saúde pública nesse modelo institucional de parceria público-privada, né, para 2022 em diante? Obrigado. Nós não podemos ter mais a mesma saúde que tivemos antes da pandemia. E nós precisamos dar resposta porque
ainda a saúde está doente. Ela não está doente em relação ao Covid, mas ela está doente em muitas outras doenças e setores dentro da área assistencial. Nós temos que dar uma celeridade, por exemplo, quando a gente faz uma parceria público-privada voltada à área radiológica, ela não é simplesmente a manutenção, mas ela é a celeridade em dar o diagnóstico com qualidade para aquele paciente, no caso, através do seu interlocutor, que é o médico, que vai ter esse acesso ao exame de uma forma muito mais rápida, porque isso vai dar a possibilidade de direcionar esse paciente para tratamento de uma forma igualmente rápida. Então, esse rever os conceitos de dentro da medicina é extremamente importante, ele é fundamental que a gente passe a usar. E aí, quando a gente fala das parcerias, ela está na área de diagnóstico, ela está na área terapêutica, e ela está com a parceria quando a gente vai falar de recursos humanos voltados às terceirizações. Nós temos pressa, mas a pressa acaba sempre sendo inimiga da perfeição. Por isso que a gente tem que pegar as pessoas que já são perfeitas, para que possam nos acolher nesse momento em que a pressa, com qualidade, seja importante. Agora sim, Paulo Ligro, presidente do Lide Indústria. Obrigado, doutor Cláudio, obrigado pela oportunidade, secretário, de aprender tanto sobre a determinação deste governo em relação a algo tão inusitado como foi a pandemia. E a minha pergunta tem a ver com o futuro. Eu atuo no Conselho da Indústria Farmacêutica, em algumas empresas, principalmente de biotecnologia, e a gente sabe que os tempos são longos. E eu gostaria de saber do senhor quais são as lições, principalmente aprendidas durante esses 20 meses, com relação a estarmos prontos, esperamos que não, na ocorrência de um novo alarme, principalmente no campo da ciência, da pesquisa e do desenvolvimento, e também de política pública. Foram mencionados alguns casos, mas eu queria saber se em algum momento vocês estão fazendo o famoso pós-mortem deste grande evento. Acho que reavaliar sempre, imaginando que um raio não caia 2 vezes no mesmo lugar, é importante, porque nós vivemos num país tropical, que é abençoado por Deus, senão nós teríamos tido muito mais mortes que tivemos, mas é um país tropical. Nós temos um país de florestas, florestas que estão sendo devastadas, desmatadas. A chance de termos outras epidemias, e que não virão da China, mas que irão daqui, são muito grandes. Da mesma forma que nós temos outros problemas que podem emergir em decorrência de uma saúde que não cuidada pode trazer um problema de saúde pública ainda maior. Então, o nosso olhar é exatamente o que nós temos que fazer, que é voltar a fazer diagnóstico precoce. É a saúde da família, é a prevenção, é a profilaxia. É isso que vai diminuir o indivíduo ir para os ambulatórios médicos de especialidade específicos, e é isso que vai diminuir a internação. Porque esse indivíduo que não cuidou da pressão lá embaixo na unidade básica de saúde, ele vai ter um infarto, ele vai precisar de reabilitação, ele vai ter um derrame, um AVC, e ele vai precisar de reabilitação. O custo dele é muito maior. Então, essa visão macro que a gente tem que ter é assim, o que eu vou fazer para diagnósticos, celeridade de diagnósticos, fluxos de diagnóstico, foi isso que a gente aprendeu. Quais são os locais em que eu tenho dificuldade de fazer diagnóstico? Como que é a logística para que esses exames cheguem para serem realizados? E esse mapeio nos ajudou a criar estratégias. Só que não adianta a gente falar, bom, agora acabou a pandemia, opa, fecha a lojinha. Não, muito pelo contrário. Agora, o que nós estamos criando para essas regiões? E é exatamente que tanto o governador João Dória como o vice-governador Rodrigo Garcia entendem que nós temos que ter uma política regionalizada dentro dos 645 municípios.
Com isso, eu tenho regiões metropolitanas. Região metropolitana de Jundiaí, com as cidades no seu entorno, a região metropolitana de Campinas, e assim vai. Essas regiões metropolitanas criam verdadeiros oásis de qualidade de assistência, de diagnóstico, e é exatamente aí que a gente vai poder ter a resposta rápida. Porque eu não dependo só do grande centro, mas eu propicio para aquela região subsistir no acolhimento da sua população e da população do seu entorno. Obrigado, Jean. Bom, talvez, não sei se o Furlan tem alguma pergunta aqui virtualmente. Vocês estão aqui, nós temos tempo para mais 2 perguntinhas, se alguém quiser fazer algum reforço. Enquanto o Furlan se avisa aqui se ele faz uma pergunta, eu pergunto rapidamente para o secretário Jean. Secretário, dentro do que muitos aqui, acho que boa parte perguntou dessa parte de PPPs, eu vou ter que voltar nesse ponto mais uma vez. Eu, como leigo, não sou, o senhor sabe, não sou do setor de saúde, estou aqui como representante do LIDE, que faz esse canal do setor privado, mas acho que a resposta que muitos querem ouvir é se a gente entende que há boa aceitação para as PPPs, essas parcerias com empresas privadas, isso já é claro a partir do que você colocou aqui, mas se há alguma perspectiva específica de PPPs ou um processo licitatório para alguma área específica para o ano de 2022 ou depois, alguma coisa mais concreta que as empresas que estão aqui possam assim, estarem atentas para participarem e estarem juntos nesse processo de modernização da saúde estadual? Uma grande questão é que, por exemplo, essa boa aceitação, ela é nossa, de pessoas que são pensantes, que querem respostas rápidas e com qualidade. Quando a gente fala de máquina pública, ela é um elefante tentando se movimentar de forma lenta e desengonçada. E é exatamente isso que a gente está construindo junto com a Procuradoria-Geral do Estado para inserir esses modelos para áreas que são específicas e que são áreas sensíveis. Olha o que nós somos obrigados a fazer. Nós somos obrigados a fazer um corujão de diagnóstico. Só para oncologia, eu tinha 335 mil exames represados, só na área de oncologia. Que dirá em outras? Cateterismo, troca de válvula, e assim vai. Quer dizer, por que isso acontece? Porque realmente essas parcerias sempre foram vistas de forma leviana, infelizmente, e distorcida. Nós precisamos trazer à luz que esses modelos são modelos que vão nos dar uma celeridade, como já disse, com qualidade, mas seguindo todos os rituais éticos e de compliance, tanto para a secretaria quanto para as empresas, que também têm os seus compliances. Então, não tenha dúvida que tanto em área de diagnóstico, quanto na área de tratamento, nós temos um amplo campo de discussão. Mas já estamos tratando junto com a Procuradoria para que nós tenhamos um movimento muito seguro. E é um movimento que a gente deixa de legado para as outras gerações. Alguém tem que criar o caminho. Quer dizer, quando hoje a gente passa nas grandes estradas, a gente nem imagina que ali era uma estradinha de terra. Talvez a gente esteja nessa fase. Mas à medida que a gente fizer essa picada para as pessoas poderem passar, vocês, podendo passar, vocês vão construir essa nossa grande estrada que nós precisamos. Infelizmente, a saúde ela foi negligenciada de forma muito grande, pensando no Estado como tal. Furlan, obrigado, secretário. Furlan, acho que tem uma pergunta. Oi, Furlan. Secretário, parabéns pela exposição. Eu fazia aqui uma reflexão dos aprendizados de toda essa emergência que aconteceu. E você falou dos avanços em telemedicina, né, de redução de burocracia no atendimento, e acho que tudo isso vai contribuir para que o sistema seja mais eficiente daqui para diante, não é?
E agora, com o advento do 5G, que na capital de São Paulo está previsto para o segundo semestre do ano que vem, já o início, nós vamos ter um sistema praticamente online, até para que cirurgias robóticas e outros procedimentos não tenham delay. Seria muito importante que todo esse aprendizado, inclusive da logística, né, de São Paulo, por que São Paulo vacinou mais do que os outros? Se todos os estados recebem proporcionalmente a sua população. É porque é mais eficiente. A resposta é essa, a eficiência, principalmente a questão logística e na operação final. Então, eu vejo aí, como eu disse, uma grande oportunidade de aplicar esse aprendizado e poder dar mais agilidade ao setor de saúde no nosso estado, mais agilidade ainda. E no final, todos sabemos, né, que o resultado é fruto de um trabalho em equipe. Não adianta ter só alguém lá em cima que dá ordem, precisa ter um grupo de pessoas preparadas, motivadas e que têm compromisso com o resultado. De novo, parabéns, eu gostei muito da nossa reunião de hoje. Espero que nós possamos nos encontrar em outras vezes, olhando até com mais favoravelmente esse futuro. Já imaginou daqui a um ano uma volta à normalidade, uma vacina tríplice ou tetravalente que se toma junto com a gripe? Parabéns, secretário. Obrigado, ministro, eterno ministro Furlan, muito obrigado pelas suas palavras, mas eu acho que tudo isso tem um nome que é a liderança, não vou chamar do governador, do João. Todos nós conhecemos o João na sua intimidade, na sua proximidade. E ele não é uma mentira, porque a gente que é de verdade sabe quem é de mentira, e ele não é. E ele nos inspira exatamente com a ideia da maçã. Todos sabem que ele usa o simbolismo de uma maçã verde. E pensar, olhar essa maçã é o símbolo de olhar fora da caixa. Pensar para os mais desvalidos é ser realmente sensível a eles e poder fazer mais. Então nós podemos fazer mais. E todos nós juntos somos muito mais fortes. Assim como somos juntos como equipe de governo, essas parcerias, esses encontros, essas trocas de ideias fazem com que São Paulo seja um lugar diferente. E nós somos sim a locomotiva do Brasil, nós somos o exemplo de qualidade em todas as áreas, seja na economia, seja na área de saúde, seja na educação, e esse protagonismo se deve à liderança do João, que é um cara que nos inspira e que ele não cobra, ele fala, fique à vontade, vamos juntos e vamos fazer. Então isso nos dá muita alegria de fazer parte desse time e ter vocês como apoiadores, lembrando que o João conseguiu, ele, pelo nome dele, pelo relacionamento dele, 1,2 bilhão em doações de serviços, produtos e valores, recursos em dinheiro. Quer dizer, só recebe da iniciativa privada valores nessa monta quem tem respeito, quem tem credibilidade. Senão, você sabe que ali é fundo perdido. E não foi, e não é, e não será. Muito obrigado pelo convite. Secretário, muito obrigado aqui, acho que em nome de todos, agradecer mais uma vez sua presença aqui, o tempo que o senhor dispôs aqui para atender os membros do LIDE e parabenizar também, porque a gente sabe aqui o quanto deve ter sido difícil esse último 1 ano e 4 meses, né? 1 ano e 4 meses. Qualquer dia, quando a gente tiver mais tempo, senão ele me corta aqui e fala, pô, a gente precisa ir embora, né? Mas a história é uma história muito interessante, porque é um envolvimento pessoal. É do João, meu, do Rodrigo, de cada um dos secretários, e de um grande sofrimento. Não foi algo, eu decidi, eu acordei, eu decidi.
E eu larguei a minha vida privada como médico, só continuei passando visita no hospital, no Albert Einstein, logo cedo, mas, de toda forma, isso trouxe uma série de repercussões dentro da minha casa, porque é óbvio que a gente sorri aqui e vai gritar em casa, né? Imagine a tensão do pico da segunda onda, as pessoas me ligando, prefeitos dizendo: está morrendo gente aqui, eu preciso da sua ajuda, as pessoas vão morrer. Quer dizer, ele deixou de ser só um problema dele, e esse problema passou a ser nosso. Mas, da mesma forma que, quando a gente volta nessa cidade, e um exemplo é Jaú, que nós tivemos na semana passada, esse mesmo prefeito, que é um homem da iniciativa privada, que não tinha motivo nenhum de assumir a prefeitura, da mesma forma que ele chorou e pediu ajuda, ele chorou para agradecer a tudo aquilo que foi feito pelo governo do Estado de São Paulo para mudar a situação local, a assistência que foi dada para aquela região. Então, isso, quando a gente passa, a gente não tem nem ideia do que a gente passou. E se a gente tivesse que voltar, a gente teria feito da mesma forma, teria feito do mesmo jeito, com a mesma responsabilidade e respeito. A sua resiliência de toda a equipe junto nesse período é realmente impressionante. Não foi fácil, porque você agrada um lado, desagrada outro, mas você tem que seguir, e vocês foram fiéis ao que deveria seguir a saúde, a ciência, e acho que agora vocês colhem os frutos de terem apanharam, mas deu resultado. Então, secretário, muito obrigado, parabéns de novo. E agora, antes da gente encerrar, eu vou pedir ao nosso professor Fernando Meireles para apresentar aqui a nossa pesquisa. Ela é muito rápida aqui, do LIDE. Professor, tudo pronto? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Antes do almoço, eu estava conversando com alguns. Eu sempre faço uma prévia individual para ver se o humor melhorou ou piorou, se o clima empresarial para aquela pessoa está melhor ou pior. O que vocês acham? Está melhor ou está pior? Não percam daqui a 3, 4 transparências. Novela da Globo. Então, vamos lá, por favor. Fazemos essa pesquisa, tem 2 ou 3 caras novas aqui, desde a primeira edição do almoço, com o senhor Carlos Slim, em 2000 e nada. Estamos aí na edição 153. E a gente tenta medir como é que está o clima, como é que está o humor de vocês com relação aos negócios. Logo de cara, a gente dá uma nota de 0 a 10 para o governo federal, para o governo estadual e para o governo municipal. O governo federal estava chegando a nota 2, subiu para 3,4. Estadual tem oscilado, caiu um pouco para 6. E o municipal também oscilou, caiu para 5,5, que é mais ou menos a nota que ele estava alguns meses atrás. Mas todos eles estão com notas muito baixas. Veja que nós já tivemos 7,5, 8 de avaliação desses 3 níveis de governo. Com relação à situação atual dos negócios, melhorou. 44% estão com os negócios melhores hoje do que estavam há um ano atrás. Só 30%, isso piorou um pouquinho, né? Só 30% estão com negócios piores. Com relação ao emprego, obviamente, uma variável muito importante para o clima, subiu bastante, né? Veja que o saldo positivo está bastante grande, né? Metade praticamente, 45% igual, só 11% demitindo, só 11% com pior. Fator que impede o crescimento, uma relação clássica, carga tributária, veja que sempre era grande preocupação, perde espaço para o cenário político cai um pouco e cresce a preocupação com a demanda. Ou seja, veja que 18% estão preocupados com demanda, nível de procura
baixa. Com relação à área que o Brasil mais precisa melhorar, educação e política são os dois temas que polarizam com mais de 30%, 40%. Hoje, segurança e saúde, 5%, 6%, infraestrutura, 9%, e ESG, em ambiente social e governança, com 5%. Qual o tema que mais lhe preocupa no cenário atual? Não poderia deixar de ser saúde. Cenário internacional, misturado com saúde, é a preocupação de praticamente 70% em números redondos. Inflação, em junho tinha chegado a 9%, caiu em setembro, voltou ao radar com 10% preocupados com a inflação e 11% com o cenário internacional e 70% com o cenário político. Previsão de receita para o ano que vem, 58% acham que vão faturar mais o ano que vem que esse ano, 29% igual, só 14% esperam faturar menos o ano que vem do que esse ano. Previsão do crescimento do Brasil para o ano que vem, a média deu 0,8% com essa distribuição, né? A maioria 2%, mas tem lá gente achando que vai diminuir 2%. Mas uma previsão pelo menos positiva. Quantos meses você acha que nós ainda temos de pandemia? Quantos meses vocês acham que a gente ainda tem para voltar para o normal, entre muitas aspas? Então, percebo que a gente chegou a 9 meses, foi diminuindo devagarinho, e hoje estamos com uma expectativa média de 5 meses. E, finalmente, o nosso índice, a média que a gente faz dessas perguntas todas, este valor veio oscilando ao longo do tempo, desde o começo dessa pesquisa de clima empresarial, e nós terminamos o ano com uma derivada positiva. Passamos aí de uma nota abaixo de 5 para uma nota ainda baixa, mas acima de 5. Johnny, vamos ver se a gente começa o ano que vem com 6 e pouco, sem pandemia, todo mundo presencial. Um bom fim de ano para todos. Boa tarde. Obrigado, professor. Bom, vamos então concluindo aqui o nosso almoço. Eu queria passar para a Célia Pompeia, vice-presidente executiva do Grupo Dória. Ela quer fazer um agradecimento pessoal e depois concluímos aqui o nosso almoço. Célia. Não, é só finalizando e agradecendo realmente a presença de todos vocês. Muito obrigada aos novos que estão aqui, aos mais antigos. Roberto, a primeira vez que está com a gente, Eduardo Jorge também. Mas foi um prazer enorme ter todos aqui, principalmente ao nosso secretário. E prometemos que no ano que vem a casa já será cheia, com 3 salas aqui, como estávamos antes da pandemia. Mas aqui é mais um lembrete que a gente tem conversado, assim, principalmente nas lives que nós temos feito com as mulheres. Mulheres, hoje, grandes executivas de grandes laboratórios da Pfizer, Sanofi, que têm nos acompanhado nas lives do Lide Mulher. E temos falado muito da caderneta de vacinação, que muita coisa foi esquecida. Acho que o som está bom, né? Muita coisa foi esquecida durante esses 2 anos que nós estamos vivendo, e como é importante que nós possamos falar para os nossos profissionais e para que eles vejam também em suas famílias, que olhem como está a caderneta dos seus filhos, a carteirinha de vacinas, né? É tão importante, a gente fala tanto da vacina do Covid, mas nós temos também aquelas outras vacinas básicas que são obrigatórias e que eles têm que cuidar dos seus filhos e também os adultos também. Essas vacinas são tão importantes e que nos livram de tantas doenças, né? Então, agora, estamos numa situação muito melhor com o Covid, vamos melhorar mais ainda, mas nós temos aquelas doenças que nos afligem e que a vacina nos salva. Então, é tão importante falar para os nossos funcionários,
para os profissionais que nos rodeiam sobre essa vacinação básica. Como também as campanhas do Outubro Rosa, do Novembro Azul, elas são tão bem lembradas e são tão apropriadas para que se lembre de fazer esses exames que as pessoas não gostam muito, mas que são importantes também. Todas as campanhas de saúde, secretário, são importantíssimas para nós, para essa lembrança que tem que ser feitos esses exames, né? Então, nós estamos num país onde que é bom ser lembrado de tudo isso. E a última coisa, que é mais um agradecimento por tudo aquilo que vocês fizeram no nosso governo aqui, que é a parte da informação. A informação, através das coletivas e naqueles momentos mais críticos, mesmo a gente ouvindo aquilo que não era bom, mas era uma informação precisa. E a informação é a melhor coisa que a gente tem, quando a informação é correta. Então, eu digo assim, nós tínhamos, o Cláudio não está aqui agora, mas o Cláudio é o nosso presidente do LIDE Saúde, ele fazia um boletim diário para nós. E nós tínhamos vocês, através das coletivas, 3 vezes por semana, era importantíssimo a informação correta. E vocês também, na área de saúde, sempre nos subsidiavam com isso. Isso é o mais importante. A fake news é péssima e ela, infelizmente, está no nosso país. Então, quando você tem uma informação correta, através de um governo sério, mesmo que a informação naquela data não fosse tão boa, mas você sabia que existiam formas de melhorar. E aí, então, você tinha uma informação e você fazia o possível para estar melhorando e fazendo aquilo que vocês recomendavam. Foi tão importante que nós acabamos saindo do perigo. Então, quando nós vimos os leitos ocupados, nós vimos tudo, nós recomendávamos para as pessoas que estavam ao nosso lado, na nossa empresa, na nossa casa. Então, a informação foi muito importante, secretário. Então, secretário, mais uma vez eu te agradeço por estar aqui conosco e prometemos que no ano que vem a sala vai estar lotada. Obrigada mesmo e obrigada a todos vocês. Obrigado, Célia. E assim agradeço a todos vocês aqui conosco. Nos vemos no próximo encontro do LIDE, agora o Prêmio Líderes em dezembro, e depois, em 2022, voltamos às atividades normal do Grupo de Líderes Empresariais. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, boa tarde, boa semana a todos.